Olá, irmãos e amigos, meditando nos Salmos, estamos já vislumbrando a etapa final desse desafio. Hoje é o Salmo 109 e numa contagem decrescente, faltam 41 para concluirmos essa maratona dos 150 Salmos. Mas devemos fazer as coisas com cuidado, sem pressa, sem correria, porque meditar na palavra de Deus exige tempo, exige realmente uma dedicação. E eu faço isso com muita alegria, porque o meu objetivo é ser porta-voz, além de ser portador da palavra do Senhor, para que essa palavra chegue a muitas pessoas, alcance muitas vidas. E o Salmo 109, que tem 31 versículos, tem a sua autoria atribuída a Davi. É interessante porque lá atrás, no verso ou no Salmo 73, a gente lê: e assim encerram-se aqui as palavras de Davi. Só que outros salmos como esse, a gente encontra daquele trecho em diante. O importante é saber que a palavra de Deus chega até nós através dos servos que o Senhor mesmo escolheu para, através de suas experiências, vivências e relacionamento com Deus, pudesse compartilhar a mensagem do Senhor. Então, ao lermos a palavra, temos que saber quem escreveu, quando escreveu, o que escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. E também analisar os seus efeitos na vida dos seus leitores. Claro que isso não é possível em todos os textos, porque algumas das informações não são tão facilmente encontradas. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e Deus fala ao coração de cada um de nós em nosso tempo. Então, o Salmo 109, escrito por Davi, que tem 31 versículos, como falei, apresenta aqui uma declaração a respeito do sofrimento, das perseguições, das acusações, da calúnia que Davi enfrentou, melhor dizendo, por ter escolhido servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, diz: aquele que quer viver piamente em Cristo, ou na primeira carta ele diz: aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguição. Ou seja, aquele que quer viver em obediência ao Senhor vai encontrar oposição, adversidade. E com Davi não foi diferente. Mas o que temos a aprender? São 31 versículos e nós podemos dividir aqui em algumas partes. A primeira, quando ele apresenta as questões que o levaram a escrever essa narrativa. A segunda parte, ele fala a respeito daquele conjunto de pessoas que o perseguiam, que desejavam o seu mal. A terceira parte, ele fala especificamente de uma pessoa. E a penúltima parte, ele fala das consequências desses equívocos, dessas práticas pecaminosas que repercutem na vida da família dessa pessoa. E, por fim, vem a oração dele, concluindo com uma mensagem de esperança. Então, vamos analisar. O Salmo 109, nos versos 1 e 2, vem, então, essa súplica que diz assim: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. É interessante, Davi diz: Deus, ó Deus, a quem eu louvo. Davi louvava, Davi adorava, Davi tinha uma comunhão com Deus e exaltava o Senhor. Mas ele completa: este a quem eu louvo, eu suplico, não fique indiferente ao que acontece comigo. Claro, a gente sabe que Davi tinha convicção, pela plena comunhão que ele tinha com o Senhor, que Deus nunca o abandonou, Deus nunca o deixou, exceto quando Davi, por opção, quis pecar contra Deus. Mas ele sabia que podia contar com a graça e misericórdia de Deus, que Deus não estava indiferente. Mas essa fala é exatamente aquela que a gente já comentou. Você está me ouvindo quando a gente fala com alguém e desconfia, supõe que a pessoa não esteja atenta, ou quando queremos chamar a atenção para algo importante que estão dizendo, ou vamos falar, escute o que eu vou falar. A pessoa está perto de nós e a gente grita, supondo que ela não está atenta. Davi diz: Deus, não fiques indiferente ao que está acontecendo. E o que estava acontecendo com Davi? Ele diz aqui:
pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Homens ímpios e falsos. Essas duas palavras, essas duas características desses homens se completam. Quem é ímpio comete pecado, dentre eles a falsidade. E o que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa impiedosa, que não tem piedade, que não tem temor a Deus. Logo, não tendo temor a Deus, não tem respeito por ninguém. Se você ler Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva que pede a um juiz que julgue a sua causa. E Jesus diz naquela parábola, o juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens. É óbvio, quem não teme a Deus vai respeitar o próximo? Claro que não. Por isso que a maldade está presente nas relações interpessoais diante daqueles que não temem a Deus. A corrupção, a maldade, o pecado de diversas formas se manifesta por aquele que não teme a Deus e nem respeita o próximo. Esses homens aqui, Davi os chama de ímpios porque não teme a Deus. Mas ele completa, falsos. E quem é uma pessoa falsa? É aquela pessoa que sorri para você, mas no fundo está desejando o teu mal. Aquela pessoa que tem um abraço de tamanduá, que te abraça pela frente e pelas costas, realmente te está enfiando as garras. O tamanduá, quando avança contra uma vítima em potencial, ele abre os braços com essa intenção de abraçar e ferir pelas costas. Realmente, pessoa falsa é essa, que não é verdadeira, que engana, que mente com a intenção maligna, seja de se aproveitar, seja de destruir, seja de comprometer o outro e assim por diante. Homens ímpios e falsos. Mas o que esses homens ímpios e falsos faziam para que Davi clamasse pela intervenção de Deus? Diz aqui, dizem calúnias contra mim. E o que é calúnia? O que é caluniar se não atribuir uma culpa à pessoa que não tem? Atribuir um ato de erro, de pecado, de crime que a pessoa não tem. Pois é, a calúnia é isso. E esses homens ímpios e falsos caluniavam Davi. E ele completa, e falam mentiras a meu respeito. Calúnia, falar mentiras, ou seja, o objetivo desses homens era destruir a reputação e o caráter de Davi. Às vezes, não precisa alguém pegar uma espada e lançar essa espada e ferir fisicamente a pessoa com a intenção de destruí-la. Às vezes, o desejo e o objetivo é destruir a pessoa na sua reputação, desculpa, no seu caráter. E quanta gente tem o caráter e a reputação maculados por causa de calúnia e difamação, por causa de acusações realmente levianas. Pois é, empresas, instituições, igrejas, negócios de várias áreas, pessoas que caluniam, que fazem acusação indevida. Quantas empresas, quantas escolas, quantos empresários, quantos líderes religiosos, quantas pessoas foram vítimas de calúnia e difamação por causa de homens ímpios e falsos. Mas o salmista aqui, então, diante desse quadro, ele pede a Deus, ele pede a intervenção a Deus, dizendo, Deus, não fiques indiferente ao que acontece comigo. Deus sabe se realmente você está sendo vítima de uma acusação, de uma calúnia, de uma difamação. Aquiete o seu coração diante do Senhor e clame a Deus. Davi, embora rei, com um trono, com súditos, com exército, não pôde realmente evitar que esses homens maus se levantassem contra ele. Ele teve que apelar para o Senhor. Sabe por quê? Porque não há outra maneira. Você não pode passar um zíper na boca da pessoa. Você não pode silenciar. Sabe esse negócio de direito de opinião, liberdade de expressão? Pois é, isso está em voga hoje. Isso está muito confuso. De um lado, há aqueles que são rigorosos a ponto de dizer que ninguém pode se expressar. Outros, no outro extremo, dizem cada um pode dizer o que bem desejar. Não é bem assim. Nem uma coisa e nem outra.
A liberdade de expressão é um direito constitucional. Porém, se alguém faz, no uso do seu direito de expressão, de liberdade de expressão, melhor dizendo, faz calúnia, faz difamação, faz uma falsa acusação, essa pessoa, em juízo, deverá responder pelos seus atos. É totalmente diferente. Eu posso falar o que eu desejar, mas se no ato de falar o que eu desejo, comprometo o caráter, a reputação de alguém, eu poderia ser acionado na justiça e responder pelos meus atos. Isso já está definido pela Constituição, pelo Código Civil, pelo Código Penal. Realmente, isso já nos protege. Davi, naquela época, sofreu isso. E ainda que sofresse isso, ele sabia que estava no limite de sua ação e então apelou para o Senhor. E ele continua. E aí, do verso 3 até o verso 14, ele coloca algumas coisas que diz respeito a essas pessoas. Até o verso 15, corrigindo, ele fala o seguinte: eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Lembra que eu falei que às vezes não é a espada, é a palavra. Eles me cercaram com palavras de ódio, palavras carregadas de ódio. O ímpio, o falso, o mentiroso se aproveitou, ou eles no plural se aproveitaram, para quê? Para atacar, para realmente trazer um sofrimento a Davi. A calúnia, a difamação. Me cercaram com palavras de ódio. E às vezes isso acontece num ambiente social, num ambiente de negócios, na empresa, na escola e às vezes até dentro da família, quando há litígios por herança e assim nas questões conjugais. Infelizmente, isso acontece. O salmista diz: eles me cercaram com palavras de ódio. E completam. E ele completa: em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Ou seja, quem acusava Davi, quem era falso, quem era ímpio, não eram pessoas estranhas, não eram pessoas de outras nações, mas eram pessoas que conviviam com Davi, que se diziam amigos. Lembra aqui do falso? Pois é, a pessoa está do seu lado, sorrindo para você, manda um zap, manda uma mensagem, curte as suas publicações, mas no fundo, a pessoa está querendo tirar proveito e trazer constrangimento e sofrimento para você. No lugar da minha amizade, eles me acusam. Mas qual foi o papel e a ação de Davi diante disso? Porém, eu permaneço em oração. É como se ele dissesse: eu não posso frear a boca deles. Eu não posso silenciá-los pela força. Mas eu sei que Deus age. Eu vou continuar orando. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5: ore pelos seus amigos, ou melhor, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Davi orou pedindo: Deus, me guarde, me proteja, coloque um escudo, imagina ele falando, sobre o meu coração, coloque um filtro nos meus ouvidos, para que realmente eu só venha escutar aquilo que seja edificante para a minha vida. E ele continua, no verso 5, retribuem-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Novamente, aqui destacando essa atitude, esse comportamento de hipocrisia, de falsidade, de realmente uma prática vergonhosa. No verso 6 do Salmo 109, designe-se um ímpio para ser seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Davi aqui faz um pedido para que esses que são opositores, que se tornaram inimigos gratuitos de Davi, que esses realmente tenham alguém que se oponha a eles, alguém que os chame a atenção. Às vezes a pessoa só passa a ter consciência dos seus erros e pecados e do mal que tem praticado ao outro, quando esta pessoa também enfrenta as mesmas dificuldades. É isso mesmo. Tem gente: mas o que tem que falar? O que tem fazer um comentário indevido? É uma mentira, mas e daí? Todo mundo faz? Pois é, não dói em si, mas dói no outro, dói na vítima. E a pessoa só vai ter consciência dos danos de suas atitudes para com o outro quando elas também sofrem de igual ou às vezes até pior maneira. No verso 6 diz assim: à sua direita esteja um acusador.
Davi faz um jogo de palavras. Sabe por quê? Está à direita, ou considerar fulano é o braço direito, lembra dessa frase? Fulano está comigo, fulano me apoia, fulano me ajuda, ele é meu braço forte, ele me apoia em tudo. E aí Davi faz uma brincadeira dizendo assim, em outras palavras, à sua direita não esteja quem o apoie, à sua direita esteja um acusador. Ou seja, que essa pessoa enfrente adversidades para que ela saiba o mal, o tanto de mal que ela tem feito. E continua ainda no Salmo 109, verso 7. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Ou seja, que esta pessoa que é falsa, que é ímpia, que acusa, que troca amizade por ódio, que difama, que essa pessoa, quando for levada a julgamento, que ela seja declarada culpada. E mais ainda, e que até a sua oração seja considerada pecado. Sabe o que é isso? Tem gente que faz o mal e depois vai orar. Faz o mal, passa a semana inteira cometendo maldade, enganando, mentindo, difamando. Aí no domingo vai à igreja, levanta a mão, faz aqueles cânticos, ora, adora a Deus como se tudo fosse normal. Deus não se engana. Gálatas 6, versículo 7. Estejam cientes, disse Paulo, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. A gente vai ver isso mais adiante nesse salmo. Então, Davi está colocando exatamente isso, a expectativa dele de que até a oração do ímpio realmente seja não ouvida por Deus. E o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, ele diz, dos versos 1 a 7, ele instrui a relação familiar, conjugal, marido e mulher, e ele fala assim, homens, tratem de modo digno suas esposas como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as suas orações. O marido que é agressivo, que ofende, que maltrata, que realmente trata a esposa como objeto, que é violento, e aí, por incrível que pareça, dentro das igrejas, há homens com esse comportamento, que são agressivos, que ofendem, que maltratam, que realmente têm um relacionamento abusivo com a esposa, mas está lá na igreja, louvando e adorando a Deus. Realmente Deus não ouve oração de tais pessoas. E aqui no verso 5, seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Esse verso 8, de alguma forma, foi usado esse texto por Pedro, quando liderou a igreja iniciante, a igreja primitiva. Ele se levantou e havia um dilema. E qual era o dilema? Judas estava morto. Judas que traiu Jesus, o entregando à morte na cruz. E aí diz a Bíblia que Judas se enforcou. E então, como Jesus havia escolhido 12 e um deles já não mais existia, Pedro se reuniu com os cristãos daquela época e disse, agora, nós temos que colocar outro no lugar de Judas, porque a Bíblia, diz ele em outras palavras, já havia profetizado que Judas iria fazer isso, trair Jesus, que ele iria comprar um campo, ou um campo seria comprado com o preço da sua traição, 30 moedas de prata, mas que alguém deveria ocupar o seu lugar. Está aqui o verso 8. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. E Pedro cita esse texto. E aí aparece, vem a pergunta, mas qual é o critério para alguém substituir Judas? Aí ele fala, alguém que foi testemunha ocular do ministério de Jesus, do batismo de João até a ressurreição, ou melhor, até a ida aos céus. E havia dois nomes, José e Matias. E como os 12 estavam na mesma condição, eles oraram e lançaram sortes, porque quando há igualdade nas possibilidades, então vem o sorteio. E caiu sobre Matias o sorteio, e Matias se tornou o 12º apóstolo, cumprindo assim e completando o número de 12. Pois bem, o verso 8 do Salmo 109, de forma profética, estava apontando para aquela realidade. E continua no verso 9. Fiquem órfãos os seus filhos,
e a sua esposa viúva. Certamente, tendo sido casado Judas, a Bíblia não entra nesse mérito, mas supondo que Judas tenha sido casado, certamente os seus filhos ficaram órfãos e a sua esposa viúva. Lamentável a consequência de quem desobedece a Deus. O dano ele sofre e aqueles que com quem ele convive. Aqui no versículo 10. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando pão longe de suas casas em ruínas. Isso aqui é uma coisa muito dramática. Quantas pessoas, enquanto estão cometendo seus erros e pecados, vão avançando, vão conseguindo promoção, enganando, ludibriando, roubando, se corrompendo os outros, chegam no topo, mas não dura por muito tempo. Caem vertiginosamente e então vem o dano, vem a consequência, vem prisões. Se não vem a prisão, vem a condenação pública, não se elege mais, não assume mais cargo de posição. Por quê? Porque cometeu pecados. A pessoa sofre e seus descendentes. Aqui no verso 11, que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Lembra que eu falei? Não prospera. Não há riqueza que perdure com alguém que a conquiste na maldade, no engano, no pecado, na injustiça. No verso 12, que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. É claro que a Bíblia preserva muito bem e fala sobre a justiça de Deus de não culpar os descendentes do pecador. No capítulo 18 de Ezequiel, eu recomendo que você leia, isso é muito claro. O pai não será culpado pelo erro do filho, e nem o filho será culpado pelo erro do pai. Cada um levará a sua culpa. Porém, consequências existem. Se o pai erra, os filhos sofrem consequências. Se os filhos erram, os pais sofrem consequências. Mas há uma diferença entre culpa e consequências. Aqui são as consequências do homem ímpio, do homem falso, do homem mentiroso, que trai, que engana. Sem dúvida alguma, a sua descendência sofrerá as consequências. E aqui no verso 13, sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Isso aconteceu com Eli. O profeta Eli, o sacerdote Eli, ouviu de Deus através do pequeno profeta Samuel. Deus disse que todos da tua descendência serão erradicados. Não haverá ninguém mais que sirva ao Senhor da forma como ele espera, porque não obedeceram ao Senhor. E de fato a família de Eli foi erradicada do sacerdócio, como também outros que caminharam na desobediência, deixaram de servir e deixaram de serem abençoados pelo Senhor. O verso 14, que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado da sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. São marcas profundas. Deus perdoa os pecados. E quando ele perdoa os pecados deles, ele não se lembra mais, no sentido de cobrar. Lá em Miqueias capítulo 7, o escritor fala que Deus é tão maravilhoso que quando ele perdoa os nossos pecados, ele os lança no fundo do mar. Para quê? Para não ser lembrados. E aí uma senhora lendo esse texto, diz assim, quando Deus perdoa os pecados, ele os lança no fundo do mar e coloca uma placa, proibido pescar. Eu conheço agora, recentemente, já vi nas redes sociais, pessoas que têm um super imã e amarram esse super imã numa corda forte e os lançam nos rios, em poços e em outros lugares. E quando puxa, traz coisas profundas, coisas, metais, obviamente. Já vi gente pegando um machado velho, pegando moedas e por aí vai. Coisas que foram lançadas e que são resgatadas. O pecado, quando perdoado, é lançado no fundo do mar e Deus não se lembra mais. Dívida perdoada é dívida não mais cobrada. Porém, quem não se arrepende, quem não reconhece seus erros, quem não muda de atitude, os seus pecados sempre estão diante de si e realmente comprovando diante de Deus a sua maldade. Deus realmente não retira a culpa de quem não se arrepende dos seus erros. Diz aqui no versículo 16, pois ele
Aí já falando do indivíduo. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Esse homem mau, essa pessoa ímpia, esse falso, não se cansou aqui no passado de cometer o mal. Ele sempre agiu para realmente, sempre pensou, ou melhor, jamais pensou em praticar um ato de bondade. É sempre a maldade, a maledicência, a fofoca, a intriga, a destruição de caráter, de reputação dos outros. Diz aqui, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o coração e alguém de coração partido. O pobre, o necessitado e o de coração partido são pessoas que estão necessitando de acolhimento, de apoio, mas o ímpio, ao contrário, joga álcool na ferida de uma pessoa e persegue até a morte. Que coisa triste. Aqui no versículo 17, ele gosta de amaldiçoar, aí vem uma frase muito importante. Ele gosta de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. É o efeito. Gosta de amaldiçoar, que venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. É óbvio. A pessoa colhe o que planta. Já que ela planta maldição, vai colher maldição. Já que ela não teve prazer em abençoar, não vai colher bênção. É óbvio. E continua. Ele vestia a maldição como uma roupa, que ela entra em seu corpo como água e em seus ossos como óleo. A pessoa que está mergulhada na maldição, na intriga, naquilo que é maldade para o outro, ela está se intoxicando e fazendo mal para si mesma. Envolva-se com um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribuo o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Calúnia é falsa acusação, é falar mal de forma indevida. E aqui Davi coloca, Deus cuida dessa gente. Mas, diz aqui, mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Livra-me, porque o teu amor leal é sublime, a tua misericórdia é sublime. Deus é misericordioso. Davi estava sendo torturado mental e emocionalmente. Ele estava sendo realmente triturado, mas ele estava ali dependente de Deus, sabendo que Deus o guardava e que Deus, no tempo devido, iria agir de forma justa para protegê-lo e condenar aqueles que o acusavam. Aqui diz, no verso 22, sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Davi estava sofrendo emocionalmente diante dessa pressão. Estava fisicamente abalado. Já não conseguia mais realmente nem se alimentar, clamando, jejuando e fisicamente abatido. Por quê? Estava lidando com uma opressão. Estava lidando com pessoas más e muitas vezes próximas realmente dele. Isso não acontece com você? Na empresa, pessoas que querem o seu lugar, na família, pessoas que querem ver o seu mal, na vizinhança, pessoas que perseguem você, até mesmo no ambiente eclesiástico, pessoas que competem com você e que querem o seu lugar, ter o seu talento, sua habilidade. Davi estava sofrendo isso, mas ele disse, Senhor, eu estou fraco, eu estou realmente muito abalado. E ele pede realmente o milagre de Deus, a intervenção de Deus. No verso 25 diz assim, sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Isso nos faz lembrar de Jesus. Lá na cruz, as pessoas olhando Jesus, crucificado, sofrendo fisicamente ali, fora a tortura antes, as pessoas meneavam a cabeça, dizendo assim, balançavam a cabeça, fazendo chacota, pouco caso, zombando de Jesus. Enquanto ele morria pelos pecados deles e nossos, muitos zombaram dele, até um deles estava na cruz. Pois bem, Jesus sofreu por nós. E ele suportou tudo por amor a você, por amor a mim, a todos nós. No verso 26, se aproximando do final, diz assim, socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal.
que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Senhor, que eles vejam tudo isso que está acontecendo comigo. Que eles vejam o teu cuidado sobre a minha vida. Que eles vejam o teu livramento. E ele completa, se aproximando nos seus últimos versículos. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Ou seja, Davi sabia, eu não posso frear a boca dos outros e nem impedir o que eles queiram falar. Eles podem amaldiçoar, mas tu me abençoas. Davi, quando foi enfrentar Golias, pelos seus deuses, Golias amaldiçoou Davi. Mas isso não afetou Davi, porque ele sabia que ele era ungido e abençoado pelo Senhor. As pessoas podem falar o que você quiser, mas tenha certeza quem é você em Cristo Jesus, Filho de Deus, amado do Senhor. Eles, porém, podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores, vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. E aí, então, no penúltimo versículo, ele fala: em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. De um lado, os que andam pelo caminho do erro e do pecado, Deus os tratará de acordo com a sua justiça. Quanto a mim, disse Davi, eu sei que Deus me guarda, me protege e me salvará, e eu serei testemunha para outros. É interessante, diz aqui no verso, vou repetir, 30 e 31. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que os condenam. O Salmo 40, que a gente conhece muito bem, de 1 a 3, diz assim: clamei, ou melhor, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Tirou-me de uma cova de destruição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. É assim que Davi termina o Salmo 109, em outras partes, dizendo: Deus fará justiça, me salvará, e ele vai dizer, claro, para todo mundo que ele é o meu Salvador. Que Deus te abençoe. Confie no Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.